Então, irmãos, é muito importante a gente manter essa fé, manter essa atitude, porque nós estamos vivendo momentos terríveis, né? Eu tô observando assim, a juventude não tá dando conta, não está achando que nada está acontecendo. E, no geral, as pessoas não estão percebendo que o mundo inteiro está sofrendo um ataque demoníaco. Está escrito lá no livro de Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, né? E isso é coisa séria. Séria porque nós não temos poder nenhum de nós. Se resolver haver uma revolução a nível mundial, uma guerra a nível mundial, nós não podemos fazer nada. Só sofrer, correr, esconder, né? E também no Brasil, né? Não podemos prever o que pode acontecer no Brasil, porque as pessoas do mal aí, os satanistas, eles querem tomar o poder de todo jeito, né? Por que eles querem tomar o poder? Porque tudo está sendo revelado. Está se cumprindo uma profecia de Jesus, que está lá no livro de Mateus, que Jesus falou que no final dos tempos tudo ia ser revelado. Então, até outro dia, nós achávamos que os políticos eram sem compromisso com a nação, né? Eram um pouco corruptos, mas a gente não tinha dimensão do tanto que eles roubavam, né? Eles roubavam de fio a pavio, como diz o outro. Eles roubavam de cima a baixo, né? Em todos os setores do governo, eles se apropriavam e roubavam. E isso está sendo revelado, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E por isso que a fúria de Satanás está grande. Está grande, irmãos. E nós temos que clamar, principalmente por causa dos nossos filhos, dos nossos netos, por causa dos jovens que estão nesse mundo aí, que podem entrar em um período de grande tribulação. Se você observar a história do mundo, o mundo foi feito de guerras, porque as pessoas malignas, elas não estão preocupadas com você, com a sua paz. Enquanto você está pensando em acordar amanhã e trabalhar para ganhar o pão de cada dia, para realizar às vezes um sonho, ou até para pagar as contas que te deixam desesperado, as pessoas usadas por demônios, as pessoas malignas desse mundo, estão planejando em destruir a sua vida, tirar a sua liberdade, né? O demônio, as pessoas demoníacas, a primeira coisa que elas querem é tirar a sua alegria. O diabo tem prazer em tirar a sua alegria. Depois tirar a sua liberdade, né? E, se possível, te escravizar. E nós vemos isso aí, irmãos. Se você vê na história da humanidade, se você vê na própria história da Bíblia, nós vemos o povo de Israel 430 anos escravo no Egito. Nós vemos o povo de Israel 70 anos escravo na Babilônia. E assim por diante. A história da humanidade está cheia e repleta do domínio do mal. Até porque, em toda a história da humanidade, as pessoas do bem nunca quiseram governar. Entendeu? Elas estão sempre achando que nada vai acontecer. Se você vê a história de Nabucodonosor, por exemplo, na Bíblia, quando Nabucodonosor faz o primeiro ataque ao povo de Israel, e que mata um monte de gente, que leva um monte de gente cativo, o pessoal que ficou, que não foi levado cativo, ainda achou que nada ia acontecer. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo certo.
Todo mundo pregando a paz. Por isso que Deus fala, quando o profeta prega a paz, esse é um falso profeta, porque não há paz. Você só terá paz com Deus. Só com Deus. E esse é um momento de nós que somos cristãos, que cremos na Bíblia Sagrada, que cremos na palavra de Deus, no projeto de Deus, de tomarmos atitude mesmo, com vontade, com força, e trazer Deus para a nossa vida. Porque sem Deus, o inimigo, entenda bem, irmãos, você não é inimigo de ninguém. Você pode ter uma ou outra pessoa que você não gosta, que já te prejudicou. Você tem aquela briga interior de você, que você como cristão até tem que orar pelo inimigo, tem que desejar o bem do inimigo, mas como homem, se você puder, você esgoela o inimigo, você fica feliz quando ele se dá mal, não é? Mas de qualquer maneira, no fundo, você não quer prejudicar ninguém. Você sai durante o seu dia para lutar pela sua felicidade, pela sua família, pelo seu trabalho, buscando o bem dos outros, o bem da sua família, o seu bem. Mas o inimigo, o diabo, o ladrão, o assassino, o estuprador, o corrupto, ele sai de casa pensando em destruir você. Ele é teu inimigo, você querendo ou não. Você fazendo tudo certo ou não, não interessa, ele é teu inimigo. O comunista, no mundo inteiro, ele é teu inimigo. Basta você ser honesto, basta você ser cristão, basta você ser uma pessoa do bem, que ele é teu inimigo. E nós temos que conscientizar isso. O que está acontecendo hoje na Terra é gravíssimo. Não é um vírus, o problema não é o vírus. Você pode pegar vários vírus aí, tem vírus de tudo quanto é tipo aí, para você pegar ele para morrer. O problema não é nem a morte, não é isso. A doença, se você pegar esse vírus aí, você pode ser curado. Milhares de pessoas, milhões de pessoas são curadas. Você pode morrer, você pode não pegar ele também, você pode morrer também. Você não vai escapar da morte. O grande problema dessa doença aí é a ação de pessoas malignas, de seres, de criaturas que estão aqui na terra, criaturas malignas, criaturas perversas, que não têm sentimento nenhum pelo ser humano, nenhum, irmãos. Olha na história da humanidade, olha o que Hitler fez. E você acredita que mesmo todo mundo sabendo o que o Hitler fez, e sabendo o tipo de pessoa que ele era, né? Ele era feio, ele era baixo, ele não era nem alemão, mas ele pregava a raça pura. Só gente alta, forte, de olho azul. Olha, já era um mentiroso. E o mundo acreditou nesse mentiroso. E milhões de pessoas morreram. Milhões de pessoas foram sacrificadas, famílias destruídas por causa desse sujeito, dessa criatura maligna. E até hoje tem jovens no mundo inteiro. Essa semana eu estava vendo uma menina, uma mocinha, uma alemã lá, uma canadense, adoradora de Hitler. Entendeu? Pessoas da classe média ainda, pessoas que têm recurso, que estão comendo do bom e do melhor da terra. Então, irmãos, a coisa não é brincadeira, independente se vai chegar em você ou se não vai chegar em você, entendeu? Nós estamos vivendo uma guerra perigosíssima, terrível, que nós não temos condição, nenhum de nós, de saber até onde pode ir isso, até onde pode chegar isso. Mas a atitude nossa como cristãos deve ser assumir o nosso relacionamento com Deus. Quando a Bíblia diz 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, sabe para quem que Deus fala isso? Para aquele que crê de verdade.
para aquele que, embora falho, fraco, pecador, entrega a sua vida para Deus, coloca Deus em primeiro lugar, busca conhecer as Escrituras e tentar cumpri-las. Porque para nós é muito difícil, irmãos, a gente cumprir o que está escrito na palavra. Mas o que Deus quer ver em você é o teu desejo de lutar todos os dias contra tudo aquilo que te afasta do projeto de Deus, que te afasta da palavra de Deus, que te afasta de Deus. Por isso que quando Pedro falou com Jesus, Senhor, vamos mandar fogo do céu e matar todos eles. Jesus falou, para trás de mim, Satanás, eu vim para cumprir as Escrituras, a Bíblia. O que mais está acontecendo hoje, irmãos, é as pessoas desvirtuando a Bíblia, fazendo da Bíblia um livro de religião, e a Bíblia não é um livro de religião. Por isso que Jesus fala para os discípulos, de todos os mandamentos, os dois mais importantes são esses estão acima de todos: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Não é? Jesus falou, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a nossa vida tem que ser firmada na Bíblia. Jesus morreu por causa dela. Porque senão, irmãos, todos os dias o diabo ataca você, ataca a sua família, né? Tira a beleza da sua vida, mexe com o mais importante, que é você dar valor à sua vida, valor ao seu dia, né? Você vê, por exemplo, quem é casado, a dificuldade que tem para ser feliz, né? Tanto é que no mundo inteiro já existe crítica contra o casamento, né? Existe uma crítica severa contra o casamento. Por quê? Por que os casamentos viram palco de guerra entre marido e mulher, entre pais e filhos? Por quê? Porque o diabo, ele precisa destruir a família. A família é um projeto de Deus. Nós temos dentro do nosso coração, do nosso DNA, no projeto de ser humano nosso, escrito que devemos ter uma família. E o diabo, ele quer destruir a família, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua alegria, a sua felicidade, o amor que você sente pela pessoa que Deus te deu. É isso que ele quer. E você serve a ele todo dia. Sabe por que você serve ao diabo, faz a vontade dele? Porque você não quer amar a Bíblia, você não firma a sua vida na palavra de Deus. Jesus falou que nós temos que construir a nossa casa na rocha. O que é a rocha? A Bíblia diz que a rocha é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Livro de João, capítulo 1. Jesus é o verbo. Sem a palavra, sem a Bíblia, nós ficamos fracos. Amém, irmãos? Livro de Marcos, no capítulo 7, diz a palavra do Senhor assim: e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como o lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas:
Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Aqui Jesus está fazendo uma referência a Isaías. Quando Jesus falou está escrito, Jesus está citando Isaías capítulo 29, versículo 13, que lá Deus já falava, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando os fariseus aqui, eles acusam os discípulos de Jesus de não lavarem as mãos, muitas pessoas pensam que os discípulos não tinham higiene, mas eles não faziam isso, não era por causa da higiene, eram por tradição, por causa da tradição, não é a tradição bíblica, não era por causa da Bíblia, não era mandamento de Deus, era acréscimo que os fariseus, os escribas, a religião, a igreja acrescentava na palavra de Deus. Como diz o outro, superstições, né? Essas coisas do materialismo, querendo materializar o reino de Deus, achando que pelas obras ou por repetições de tradições, você vai ter Deus do seu lado. E Jesus aqui, ele chama eles de hipócritas, porque o que Deus está preocupado é se você vai mudar as suas atitudes de dentro do seu coração, que Jesus vai explicar aqui depois, ali na frente, sobre isso. Como no versículo 9, ele diz: E dizia-lhes: Bem invalidais os mandamentos de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Então, aqui Jesus está citando um mandamento que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 17, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, Levíticos, capítulo 20, versículo 9, né? E o que Jesus está falando aqui? Que eles acrescentavam essas coisas, essas tradições, esses rituais na palavra de Deus, invalidando a palavra de Deus, que é o que mais se faz aí nas igrejas. Uma igreja diz que é só ela que te leva ao reino de Deus, a outra diz que é só ela que leva ao reino de Deus, a outra diz que só ela que leva ao reino de Deus, né? Tem igreja aí que nem aceita que Jesus veio à terra, né? Agora, se todas as igrejas cristãs usam a mesma Bíblia, como pode ter uma igreja diferente da outra? Só tem igreja diferente da outra por causa dos acréscimos. E aqui é o que Jesus está explicando. Muitas vezes por causa dos acréscimos e por causa do que tiram também da palavra de Deus, não é? Hoje você vê aí pessoas que se dizem teólogos, doutores da lei. Aqui Jesus está falando com doutores da lei, com escribas, com fariseus, pessoas que copiavam a Bíblia, que conheciam a Bíblia profundamente, mas essas pessoas desvirtuavam a palavra de Deus, distorciam a palavra de Deus.
tirando coisas e acrescentando coisas. E ele explica aqui: vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Aqui Jesus citou, lá em Levíticos capítulo 27, versículo 28, onde fala sobre você honrar pai e mãe, né? Onde fala sobre as coisas consagradas ao Senhor. E aí, esses crentes hipócritas, sem caráter, o pai ficava velho, a mãe ficava velha, para ele não poder ajudar o pai e a mãe, ele dizia que tudo que ele tinha era corbã, era oferta ao Senhor, e aí não podia ajudar o pai e a mãe, entendeu? Olha que gente boa demais, né? Entendeu? E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui também, esse versículo é um versículo importante, porque tem muito crente que se acha santo, e ele, se você falar com ele, essa comida que está estragada, aí ele fala, vou rezar para a comida aqui, vai ser purificada, entendeu? Por causa desse versículo aqui e alguns outros versículos. Porque Deus falou para Pedro, Pedro, coma aquilo que Deus purificou, não se torne impuro o homem, né? Livro de Atos. Só que tem uma coisa, irmãos, a gente não pode misturar, nem colocar o nosso pensamento no pensamento da Bíblia, naquilo que a Bíblia diz, não é? Porque o que Jesus está falando aqui, que não contaminam você espiritualmente, não está falando fisicamente. Se você comer uma comida estragada, vai te fazer mal, entendeu? Está falando espiritualmente, não é? Exatamente, se você tomar veneno, você morre, entendeu? Mas muita gente desvirtua. Versículo 17: depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele lhes disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui também, se você ler lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, vai falar sobre essas contaminações espirituais do homem. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Olha só, irmão, isso aqui também é importante observar, que o ministério de Jesus inteiro, ele passou expulsando demônios das pessoas.
E as pessoas de hoje, a própria igreja de hoje, finge que não existe demônio. Você faz coisa errada porque você é ruim. Você briga dentro de casa, sua casa às vezes é um inferno, é porque você não combina com a pessoa que você vive com ela. Nada disso, irmãos. São ações demoníacas. Por isso que é importante você acreditar no que está escrito na Bíblia. Quando você arranja uma confusão, onde quer que seja, você que é cristão, você deve achar um lugar para você ficar isolado e falar com Deus, e orar, fala: Senhor, aconteceu isso aqui comigo agora, isso é uma ação do inferno, porque tudo que é do mal, tudo que faz você cometer o que está escrito aqui, blasfêmia, ira, maldade, engano, inveja, soberba, loucura, tudo isso vem do inferno. De Deus só vem coisa boa. Se você estiver amando, se você estiver sorrindo, se você estiver doando, se você estiver tratando os outros bem, isso vem de Deus. Quando tem maldade entrando ou saindo dentro de você, você está sofrendo um ataque demoníaco, e você precisa ir aos pés de Jesus para que Ele te liberte. Então, aqui, se você observar também, lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 24, também faz um relato dessa situação aqui, e você daí tem uma compreensão melhor, não é? Porque diz aqui, olha, e a mulher lançou-se aos seus pés, e esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. E por que é interessante você ver o contexto lá em Mateus 15, 24? Porque lá você vai entender que essa mulher era crente. Ela era crente, entendeu? Porque quando os discípulos, você lê lá em Mateus, você vai ver, quando os discípulos querem afastar ela, porque ela queria se aproximar de Jesus, e as pessoas não deixavam, né? E eles falam: olha, essa mulher é cananeia, essa mulher é fenícia, né? Jesus fala: eu não vim senão para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela era uma ovelha perdida da casa de Israel, ela era uma cristã, ela era uma crente. Muito bem. Versículo 27, mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Irmãos, aqui tem uma passagem muito importante, porque Jesus, que era uma pessoa calma, tranquila, amorosa, uma pessoa maravilhosa, um homem maravilhoso, aqui parece que ele faz uma maldade, porque a mulher vem pedir socorro para ele, ele fala assim: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ele estava apenas fazendo um teste com ela, entendeu? Como Deus fala, né? Eu provo aqueles a quem amo, entendeu? Muitas vezes Deus quer ver a sua atitude na hora da dificuldade, se você realmente crê. Então o que ele queria despertar nessa mulher era a fé dela, porque com certeza ela estava afastada da fé. Tanto é que dentro da casa dela
A filha dela estava endemoniada fazia tempo. Entendeu? E aí Jesus pega e fala assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se ela fosse uma pessoa sem fé, como tem muita gente aí que a fé deles é em coisa material, a fé deles é só em receber, né? Vai na igreja só para receber dinheiro, prosperidade, receber carro, e vai por aí afora. Mas a fé dela era em Deus de verdade, e ela não se importou com a afronta. Ela falou: não, eu sou uma cachorrinha mesmo, entendeu? Né? Eu sou um servo mesmo pecador, sou um servo falho, eu sou um servo fraco. Porque quando você reconhece a sua fraqueza, como ela fez aqui, ela reconheceu que ela estava deixando de ser uma filha de Deus, entendeu? Quando você não reconhece a sua falha, a sua fraqueza, o seu pecado, e bota só a culpa nos outros, você não evolui. Ninguém evolui sem transformação. Ninguém evolui sem buscar o conhecimento e querer ser transformado pelo conhecimento. Você imagina o cidadão, o sonho dele é ser engenheiro, ele entra na faculdade de engenharia, mas ele não aceita nada o que ensinam para ele, ele não vai conseguir ser engenheiro. Entendeu? Então você é chamado para ser cristão, você tem que aceitar a palavra de Deus, para você ser transformado por ela. Você tem que desejar ser transformado. Não adianta você ficar querendo converter os outros. A maioria do crente, ele quer converter os outros, entendeu? Ele vai para a igreja para ficar preocupado com a roupa do outro, com a vida do outro, com o cabelo do outro, com a barba do outro. Mas Deus traz você na igreja para você converter a você. E essa luta é sua diária. É você que tem que mudar. O resto Deus fará, né? Então essa mulher toma uma atitude maravilhosa de fé. Livro de Mateus, capítulo, no versículo 15. 28, Jesus fala assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia tem esse contexto, irmãos. A gente tem que ler a Bíblia toda e aprender a observar o que Deus está falando. A própria Bíblia se explica, né? Muito bem. Versículo 31. E ele tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo abriram-se os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aqui é interessante também que lá no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 22, você vai ver que quando os discípulos de João vão procurar Jesus, para saber se Jesus era realmente o Messias, Jesus disse assim, respondendo então Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E aqui também, irmãos, lá no livro de... Por que Jesus citou isso? Porque Jesus sabia que João conhecia as Escrituras. João, o Batista, aquele que batizava, conhecia as Escrituras. E ele sabia que Jesus estava citando livro de Isaías, capítulo 35, versículo 5 e 6, que diz aqui, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Já era uma profecia da vinda de Jesus e o que Jesus ia falar. Entenderam, irmãos? Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso. Isso mostra o quanto a palavra de Deus é importante para nós. O mesmo Deus que curou esse cego, que curou esse surdo, que expulsou esse demônio, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de sempre. É o Deus que quer entrar na sua casa, na sua vida e transformar a sua vida para o bem. Portanto, meu irmão, minha irmã, aprenda a entregar o seu coração para Deus, aprenda a entregar a sua casa, a sua família para Deus, aprenda a entregar o teu trabalho, o pão de cada dia para Deus, aprenda a clamar a Deus, ainda que esteja tudo bem com você, você não tem como saber como será o seu futuro depende de Deus, por isso que Deus cita lá no livro de Números, que nós temos que cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor. Só Deus tem paz para nos dar, só Deus tem futuro para nos dar, e só depende de você abrir seu coração, você tomar uma atitude diária de adorar a Deus, amém?